Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um domingo logo cedo, para que possamos juntos entrar em conexão mais uma vez com esse plano maior, com essa espiritualidade que nos assiste, que nos ajuda, que nos orienta e traz sempre para nós instruções muito importantes para atendermos um pouquinho mais como a doutrina espírita nos diz sobre aquilo que estamos realizando aqui nesse nosso planeta Terra. Eu sou a Ana Cristina e juntamente com toda a Casa dos Tarefeiros eu lhe convido para que juntos possamos começar o nosso Evangelho no Lar. Mas antes, quero dizer a você que aqui no canal do YouTube temos muitas palestras que vão te ajudar, a te orientar e você possa sempre estar ligado com tudo aquilo que o plano maior tem a nos informar. E também temos aqui no nosso YouTube o nosso telefone, o nosso endereço, onde pelo qual você pode estar ligando e agendando o seu tratamento. É muito importante que todos saibam que só existe uma Casa dos Tarefeiros da Última Hora. Ele fica localizado na Água Rasa, ele é o único que é uma casa de puro amor, uma casa de Deus, uma casa de cura e de muita conscientização. Ligue, agende e nós teremos o maior prazer em estar te atendendo. E assim, através de todas essas instruções, nós vamos agora relaxando, acalmando o nosso coração e vamos assim nos confortando, nos sentindo bem plenos, para que possamos estar sempre unidos nesse amor, nesse aprendizado, nessa proteção. Vamos convidando os nossos mentores, amigos espirituais, as fraternidades de Maria de Nazaré, as fraternidades de Sheila e Meimei que cuidam das crianças, fraternidades essas que dão para nós todo um amparo, que eles já possam entrar na nossa casa, onde quer que nós possamos estar, ir assim recolhendo todas as impurezas, seja as doenças, as formas de pensamento, as insinuações, a desarmonia, que nós possamos retirar todos os miasmas, a inveja, a perturbação, o medo e colocar no lugar de tudo isso aquela esperança, aquele flutuar no bem e no amor, trazendo harmonia, a saúde total do corpo, da alma e da mente. Que possamos assim pedir a eles que possam colocar gotinhas em cada canto que traz para nós uma sensação de plenitude, de amparo, e que possamos assim mais uma vez nessa manhã iniciarmos o nosso Evangelho no dia de hoje. Na semana passada estivemos conversando o que seria o espírito, de como ele é formado, de como nós surgirmos. Então, para aquele que não escutou, volte lá numa semana passada e escute. Mas fazendo um resumo aqui, entendemos que já fomos muito, mas muito pequitiquinhos, muito menos que um grão de areia. Só que nós vivíamos no cosmo, nos universos afim. E Deus, na sua divindade, vamos dizer assim que ele queria um pouquinho mais. Então ele foi juntando todos esses minúsculos grãozinhos e foi dando assim pela sua mente toda uma formação. E esta formação, nós fomos assim por anos, por séculos e séculos, nos alinhando com tudo que fazia parte desse cosmo e também dentro do planetário, do planeta. Então nós podemos dizer que cada gotinha que somos, que já fomos, estivemos assim estagiando
propriamente numa terra arenosa com muitas pedras. Aí nós vamos reformulando, ele foi reformulando, e depois de muitos e muitos séculos nós fomos assim progredindo naquela evolução contínua e fomos aprendendo a lidar com as plantas, como elas interagem nos 4 campos vibracionais do inverno, do outono, do verão e da primavera. Fomos aprendendo com elas a como se manifestar, assim colher no inverno, florir na primavera, ficar reluzente no verão e ao mesmo tempo no outono ficarmos um pouquinho mais quietos nessa transição. E nessa evolução, todos nós já somos, podemos assim dizer, do tamanho um pouquinho mais de um grão de areia. Fomos assim aprender com os animais, a nos tornarmos fortes, sobreviver, a entender a procriação, o amor, e aos pouquinhos nós fomos entendendo. E até aí nós éramos chamados apenas de fluido universal e falamos que já somos espírito, mas o espírito de letra minúscula. Mas aí quando nós fomos ultrapassando essa fase de animal, que nós nos tornamos hominal, já nós nos tornamos seres espíritos com letra maiúscula e inteligentes. Nós já nos tornamos para si a nossa consciência, onde nós vamos assim aprender dia a dia a nos conectar com tudo, com todos que estão à nossa volta. Já somos donos dos nossos livre-arbítrios, já somos possuidores do entendimento de como devemos agir em todas as circunstâncias. Mas sempre não podemos nos esquecer que tudo que plantamos vamos colher. Então que possamos ter toda a nossa inteligência voltada para o aprendizado, para o nosso melhoramento e para a nossa evolução. Até aqui, podemos entender que a misericórdia divina é sempre uma manifestação de Deus, pois a duração do espaço e movimento que formam é a unidade que se manifesta em Deus. Até mesmo um éter que emana do pensamento do Criador, ele é simplesmente quintenciado para ser presentido pela nossa compreensão em consequência de combinações sempre do éter, do psiquismo do nosso Deus. A substância, vamos dizer assim, que deriva do psiquismo divino, no caso a energia geradora e mantedora da criação, sempre resulta da ação mais sensível em Deus, e sem a qual não há manifestação da vida. Para o Deus, quando ele se manifesta através do seu psiquismo, por meio de duração, espaço e movimento. Deus cria o psiquismo antes mesmo da mônada, não possamos esquecer disso, que já é uma forma primitiva de energia em processo de materialização. Assim, o psiquismo em seu processo de condensação é a fonte de onde o espírito se originou. Então, vamos prestar atenção. Se nós éramos menores que grãos de areia, e por séculos nós transitamos pelos minerais, pelas vegetais,
pelos animais e nos tornamos individualizados em seres espíritos com letra maiúscula, com a nossa consciência, sabemos então que desde que éramos menor que um grão de areia, já éramos e já tínhamos dentro de nós todo um pensamento, toda uma instrução de Deus para conosco. Veja o quanto você é importante e como nós somos velhos, né? Se nós formos analisar, somos muito velhos e praticamente nós ainda estamos aprendendo. Quem sabe um dia nós possamos chegar naqueles verdadeiros graus, né? Como Jesus, como tantos outros. No caso, Deus saiu do seu campo de força, se podemos assim empregar esse termo, e ele a partir daí se divide pelas condições do próprio ambiente, compreendendo que no fundo é a mesma essência, porém tomando expressões variadas, com objetivos inúmeros, obediente ao comando sempre da suprema inteligência do nosso Criador. E assim se inicia a evolução no universo que conhecemos como a natureza, na qual tudo sofre metamorfose incessantemente. Portanto, esta energia se condensa e cria em processo dinâmico de desenvolvimento e todas as formas de vida na estrutura da energia universal. Daí dará origem às formas materiais de que deverão todos os reinos, após compor os elementos constitutivos dos princípios vitais. Eles, espiritualizando-se e formando as substâncias do mundo espiritual a partir da matéria psicomática do nosso Criador. Ele é o elemento base da constituição do espírito, na qual se tornarão depois de cumprirem todas as etapas, para que possamos assim um dia, quem sabe, já estarmos, como disse, num lugar um pouquinho mais alto, assim como Jesus. Mesmo assim, temos que ter sempre o princípio inteligente em nós, o pensamento vivificado de que somos que nem átomos, muito primitivo no que se diz lá atrás, mas que como o espírito ou princípio inteligente do universo, nos tornamos indivisível. Surgiu pela primeira vez o átomo na antiguidade grega e os filósofos em particular introduziram o conceito como sendo a menor partícula da substância. Eles acreditavam que a matéria, em suas mais variadas facetas, seria formada por essas partículas minúsculas que posteriormente foram desassociadas conforme o avanço dos estudos no meio científico. Com base aqui no Espiritismo, tudo que existe, toda e qualquer espécie de energia, desde a condensação inicial e é constituída de um único elemento, no caso primitivo, ele é indestrutível em seu princípio, e na qual encontramos informação semelhante sempre no Livro dos Espíritos, pois o princípio inteligente é indestrutível e se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Então, todos os dias vivemos como borboletas, numa metamorfose, onde nós aprendemos a lidar, a entender. Todas as vezes que nós acordamos, sempre tem algo que podemos estar fazendo de diferente naquele dia, evoluindo naquele dia, aprendendo naquele dia. Na pergunta 560 do Livro dos Espíritos, aqui nos diz que todos nós devemos habitar em todos os lugares e adquirir o conhecimento de todas as coisas,
ao exercer funções sucessivas em todas as partes do universo. Experiências que todos nós já vivenciamos ou iremos vivenciar para constituir nossa humanidade. E assim podemos ver, na verdade, que o conhecimento nos ilumina e nos desperta. Entretanto, a libertação somente nos ocorrerá mediante uma vivência consciente e responsável de tudo que nós já aprendemos. Não basta crer e fazer. É necessário, acima de todo o conhecimento que nós já temos, compreender o que está sendo realizado. Não existe compreensão produtiva sem o discernimento conquistado na vivência daquilo que nós aprendemos, no caso, assimilamos. Eu espero que você tenha entendido como o Espírito foi surgido, como o Espírito aconteceu, como tudo vem da misericórdia divina do nosso Criador, esse Deus universal, que pela sua vontade, e pequeninos como fomos, Ele aos poucos foi nos moldando e ainda está atuando, trabalhando em nós, moldando os nossos pensamentos, a nossa consciência, moldando todos os nossos sentimentos, e aos pouquinhos Ele vai colocando uma coisinha aqui, vai retirando outra coisinha lá, e Ele vai deixando a nosso tempo que nós possamos estar aprendendo, mas aprendendo de verdade, com a lucidez que tanto nós precisamos. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada e que nós possamos assim pedir a esses espíritos que nos auxiliam, que nos governem esta semana, que abençoe a tantos países que acreditamos que talvez ainda não saibam o que estão fazendo, e que todos aqueles espíritos tenham consciência, principalmente quem governa, pois nada é o acaso. Vamos pedindo pelo nosso Brasil para que haja uma estrutura, que possamos viver irmãos como irmãos, sabemos tudo aquilo que é de melhor para nós. Vamos pedindo pela nossa família, que todos da nossa família tenham bênçãos de saúde, de paz. Há tantos irmãos nos hospitais, asilos, orfanatos, nas ruas, com este calor incessante, chuvas de outro lado, seca de outro. Meu Pai, abençoe os teus filhos, pois somos a pátria do Evangelho. Que nós possamos assim nos moldar nas tuas leis. E que esta água, que já possa estar aí no seu copo com água, nessa jarra, possa trazer para nós todas as medicações necessárias para o nosso melhoramento, tanto físico, como espiritual, como mental. E assim, meu Pai, nós vamos agradecendo a casa do Dr. Antônio, a casa dos tarefeiros, pelo nosso trabalho, pela nossa cura, abençoando a todos que ali frequentam, a todos que ali trabalham, ao Dr. Antônio com toda a sua falange de luz. E assim, nós vamos dando por encerrado mais um Evangelho no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus.